Olá, bom dia e a paz do nosso Deus para todos. É no nome santo do Senhor Jesus que nós estamos essa manhã aqui com todos, neste lindo sábado, e hoje para dar, sim, continuidade à nossa campanha de joelhos dobrados diante de Deus. Hoje nós estaremos abordando o assunto sobre Estevão. Estevão, que foi um homem muito usado por Deus, muito usado pelo Espírito Santo, e ele teve um momento, nos últimos momentos de sua vida, nós iremos ver que ele dobrou os seus joelhos e rogou a Deus. Para quê, hein? Por que que nesse último momento Estevão ele dobrou os seus joelhos e ele clamou a Deus? Já já nós estaremos vendo sobre isso, porém, nessa manhã, nós também estaremos orando, intercedendo em favor de todos, clamando a Deus em favor da sua vida, você, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando, participando pela fé desta campanha de joelhos dobrados diante de Deus. Que sábado que vem, dia 12, nós estaremos finalizando, já que essa campanha de 2 semanas, 14 dias, estaremos juntos aqui. Eu gostaria de pedir a você, sabe, que você viesse se tornar um propagador da palavra de Deus, um evangelista, aquela pessoa que tem prazer em divulgar a palavra do eterno Deus. Seja um evangelista agora mesmo, sabe de que maneira? Você apenas deixando o teu like. Like é você tocar nessa mãozinha assim, ó, essa primeira mãozinha aqui, ó, aqui embaixo do seu vídeo, dê um toque aí apenas, isso já é o like. Você está falando para o sistema do YouTube de que você quer que essa mensagem alcance outras pessoas. Você está gostando desse vídeo e quer que alcance também outras pessoas que agora mesmo estão navegando nesta rede social. E eu quero deixar claro de que essa campanha de joelhos dobrados diante de Deus, nós sempre temos falado de que há pessoas que fisicamente não tem como elas dobrarem os seus joelhos. É verdade. Porém, todos nós, de uma maneira espiritual, podemos sim estar dobrando os nossos joelhos. Não é verdade? Eu falo fisicamente, há pessoas impossibilitadas por causa de uma dor, uma enfermidade, outras tantas por causa de uma deficiência física, não há como elas dobrarem os seus joelhos, há aqueles que estão no leito de dor, enfim. Mas eu tenho certeza que pela fé espiritualmente todos nós temos possibilidade de dobrar os nossos joelhos diante do santo e eterno Deus. Eu coloquei na tela essa primeira passagem bíblica, esse primeiro versículo. Nós estaremos usando hoje a versão Almeida século 21, ou seja, A21, a versão bíblica. E o livro é Atos dos Apóstolos, capítulo 7, que nós vamos estar abordando nesta manhã. Antes de entrar no assunto desse versículo, eu quero falar para você que esse grande homem de Deus, chamado Estevão, ele foi muito usado pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra de que Estevão, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo e através dele, Deus realizava milagres, realizava feitos grandiosos. Pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. As palavras que saíam da boca de Estevão eram ungidas, era com uma unção tremenda que impactava o coração dos ouvintes. Muitas eram as pessoas naquela época que elas estavam se convertendo ao cristianismo. Pessoas que estavam abandonando as velhas práticas, práticas de idolatria, práticas de feitiçarias, e elas estavam se convertendo ao Senhor Jesus. E isso criou nos religiosos da época uma inveja tremenda, ao ponto deles quererem impedir o avanço
da palavra de Deus através de Estevão. Eles não aceitaram. E isso nos parece até que estamos falando dos dias atuais. É ou não é verdade? Parece que essa situação de Estevão muito nos diz respeito a esses dias que nós estamos vivendo. Porque quantas que não são as pessoas que também elas têm uma inveja tremenda daqueles que pregam a palavra de Deus de uma maneira coerente, de uma maneira como a palavra de Deus ela é na sua essência. E aqueles que eles querem se aproveitar da palavra de Deus de uma maneira fraudulenta, de uma maneira religiosa até mesmo, eles nutrem dentro de si essa inveja, nutrem dentro de si, sabe, uma raiva, uma ira contra aqueles que de verdade pregam a palavra de Deus, como eu falei, de uma maneira pura, de uma maneira cristalina. Meu querido, minha querida, todos nós devemos estar atentos, devemos estar, sabe, sempre em alerta, porque não são poucos aqueles que querem se aproveitar da palavra de Deus, aqueles que têm inveja dos demais que, com uma maneira, sabe, pura, uma maneira transparente, pregam a palavra de Deus. Todos nós, a verdade é que temos falhas, temos erros, sem dúvida nenhuma, mas não pode ser aquela falha, aquele erro grotesco, sabe, aquela falha que biblicamente a gente percebe que é uma coisa muito assim escandalosa, à vista de tudo e de todos. Não, meu querido, minha querida, de forma nenhuma. A palavra de Deus, ela é pura, ela é simples, ela não traz nenhum fardo sobre aqueles que estão a recebendo. Pelo contrário, ela tira o fardo, ela quebra as algemas, ela faz cair os grilhões por terra, ela faz cair as vendas dos olhos das pessoas. Não foi o que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 8, versículo tão conhecido que é o 32, quando ele falou: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a pura verdade. Por essa razão, eu e você, todos nós que queremos realmente viver de acordo com a santa palavra de Deus, devemos estar sempre atentos, alertas a respeito daquilo que nós estamos ouvindo. Eu falo para você também, que ouve-me aqui através desse canal, a gente pregando, a gente te orientando. Você deve, de uma maneira inteligente, de uma maneira coerente, sábia, você deve analisar também na tua Bíblia se aquilo que nós estamos falando aqui realmente é o que está escrito aí na palavra de Deus. Você está entendendo? Porque não são muitos aqueles que até estão usando canais também de redes sociais para iludir e enganar a tantos outros. Vou colocar aí na tela então esse primeiro versículo, já que falamos tanto de Estevão, de que ele foi muito usado por Deus. Mas os religiosos acabaram tramando contra ele, pagando falsas testemunhas que acabaram, de uma maneira até incitando o povo, levantando o povo contra Estevão, dizendo que ele estava ali pregando contra a lei de Moisés e tudo mais, querendo mudar os costumes deles. Não, meu querido e minha querida. Mas Estevão acabou sendo preso. E mesmo lá preso, quando eles interrogaram Estevão, Estevão começou a dar um relato usado de uma forma tão, sabe, ímpeta pelo Espírito Santo. Ele começou a dar um relato muito glorioso, desde a época de Abraão até os dias atuais, e falando que os religiosos, eles sempre tramaram contra os verdadeiros homens de Deus. Sempre tramaram, sempre, e assim vai ser até a consumação do século. Mas Estevão, mesmo diante da ira deles, Estevão viu que eles estavam tão irados, tão revoltados, querendo, sabe, digamos, a cabeça de Estevão. Sabe o que está escrito? Olha o que está escrito aí nesse versículo 55. Coloca aí na tela para você. Está escrito aí, de que
Estevão, mas Estevão cheio do Espírito Santo. Que coisa gloriosa, hein? Com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E diz: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Glórias a Deus. Ah, minha querida irmã, meu querido irmão, você que está nos acompanhando, olha que coisa maravilhosa. Mesmo diante da raiva, Estevão ali diante da ira de todos eles ao pregar a verdade, daqueles enganadores, daqueles religiosos da época, a palavra de Deus deixa claro que Estevão estava ali, ó, tomado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E ele contemplou, Deus fez ele ter uma visão, ele contemplou Jesus em pé, os céus abertos, Jesus em pé ali, Deus no seu trono. Que coisa maravilhosa. E diz mais, olha o que está escrito aí nesse versículo seguinte, os 57 e os 58, diz: então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele e, empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu querido, minha querida, o preço para andarmos na verdade, de acordo com a palavra de Deus, não é baixo, é muito alto. Andar de acordo com a palavra de Deus não é para qualquer um. Eu até digo que é para os verdadeiros homens, é para as verdadeiras mulheres, não é para qualquer pessoa. Não, 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 não. É para aqueles que assumem a sua fé. Não estou falando assumir uma religião, assumir uma igreja, não, uma denominação, estou falando assumir sua fé. Assumir a fé no Senhor Jesus Cristo. Esses, pode ter certeza que Deus se agrada deles. É como está escrito no livro de Hebreus, que tais homens e mulheres de Deus, o mundo não é digno de tais pessoas. Não, não é digno. Você vê aqui, ó, olha o que eles fizeram. Estevão, cheio da presença de Deus, quando ele falou que viu os céus abertos, Deus no seu trono, Jesus em pé, Estevão ali radiante. Eles ficaram com tanta raiva, puxaram e levaram para fora, rasgaram as suas vestes, começaram a apedrejá-lo, apedrejá-lo, apedrejá-lo. Colocaram as roupas dele ali aos pés desse jovem chamado Saulo, que você bem sabe que mais à frente se converteu, se transformou num homem de Deus. Saulo se transformou num dos grandes apóstolos, o apóstolo Paulo. Mas eu coloco para você aí esse próximo versículo. Olha o que está escrito aí, ó. Esse versículo 59 diz que: e enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Olha, a gente sorri neste momento, mas para aqueles que são de Deus, aqueles que têm temor no seu coração, bem sabe que todo e qualquer luta, todo e qualquer impéries, vendavais, tribulações que nessa vida vierem lhe acometer ou lhe acometerem, isso aí, por causa do nome do Senhor Jesus, isso aí é uma honra. Estevão se sentiu honrado por tudo aquilo que estava acontecendo a ele. Ele apenas disse: Senhor, recebe meu espírito. Recebe meu espírito. Mesmo vindo toda aquela turbulência, aquele apedrejamento. Pois é. E outra coisa, olha o que as últimas palavras de Estevão, nesse versículo 60, o último versículo, diz aí: e pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor,
não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. Glórias a Deus. Ah, minha querida irmã, meu querido irmão, mesmo ele sofrendo o que ele estava sofrendo, mas ele sabia que a causa não era a causa não era dele, não era própria, a causa era do seu Senhor e Salvador. E ele ainda disse: Senhor, de joelhos, dobrou os joelhos ali, ó, ele não caiu, de tanto ser apedrejado, ele não caiu logo, não, ainda teve forças para dobrar os seus joelhos e clamar a Deus: Senhor, tem compaixão deles, tem misericórdia deles, não impute sobre eles o que eles estão fazendo, não, perdoa eles. E depois ele adormeceu, ou seja, faleceu. Pois é, meu querido, minha querida, quando nós de verdade temos esse amor de Deus no nosso coração, tivemos um verdadeiro encontro com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, a gente tem outra visão das coisas. É verdade. Eu posso falar por mim, porque eu fui abandonado por pai e por mãe, eu tinha 9 anos de idade. Tente imaginar uma criança abandonada. Não só eu, meus irmãos também foram abandonados. Mas eu, na época, tinha 9 anos de idade. Tente imaginar. Eu não tive nenhuma referência de pai, de mãe, nenhuma, depois dos 9 anos de idade. Até eu conhecer o Senhor Jesus, foram 7 anos de humilhação, de desprezo, de, vergonha, enfim, de fome. Foram 7 anos de desespero. Mas, pergunte para mim, se eu guardo hoje, depois que eu conheci o Senhor Jesus, tive a experiência com Ele, se eu guardo algum ressentimento, seja do meu pai ou da minha mãe? Nenhum. Sabe por que razão? Porque hoje eu tenho uma experiência com Deus, eu sou regenerado, o Senhor, o Espírito Santo, Ele me transformou. Então eu perdoei. Você entende, sim ou não? E isso me torna tão leve, tão livre, não tenho peso nenhum. Nada, para a glória do Senhor Deus. Eu consigo deitar, consigo dormir numa boa, acordo, e aí numa boa. É, meu querido, minha querida, nós devemos ter o exemplo de Estevão sempre. Mesmo diante de toda aquela situação, ele não guardou nenhum ressentimento no seu coração. Nada, absolutamente nada. Ainda até intercedeu por eles no seu último momento de vida. Faça isso. É o que nós iremos fazer agora. E antes, eu até digo, se você guarda ressentimento de alguém, seja de teus pais, de um familiar, de um amigo, amiga, perdoa, libere perdão. Isso só tem te amarrado, isso é uma âncora, que está aí te prendendo. Pois é, prendendo você esse tempo todo. Você não consegue avançar, não vai conseguir. Você não vai conseguir avançar enquanto você não liberar perdão. Você pode até mudar de canal, não tem problema, mas um dia você vai voltar aqui de novo e vai dizer realmente é verdade que esse pastor está falando. Porque é verdade. Libere perdão. E só assim o Senhor Deus ele vai fazer tua vida fluir, florescer. Vamos orar então? Vamos dobrar os nossos joelhos. Eu vou estar dobrando meus joelhos aqui. Aí onde você está, se você pode, dobre os seus joelhos também. Com licença, porque nós vamos clamar ao nosso Pai, clamar ao nosso Deus. E se você pode, onde você está, feche os seus olhos. Senhor Deus nosso e Pai nosso, é com prazer, é com alegria no nome sagrado do Senhor Jesus que nós estamos na Tua presença. Louvado, adorado seja Teu nome, Senhor, para todo sempre. Amado e querido Deus, estamos aqui nesse dia, neste sábado, nessa manhã, porque, meu Pai, cremos de que o Senhor é o Deus vivo, Deus eterno e todo-poderoso. Eu tenho certeza, amado Deus, de que o Senhor está nos vendo, nos ouvindo e também o Senhor já está nos respondendo. Ó Pai, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos. Santo e querido Deus, dê força para essa pessoa que guarda ressentimentos, guarda mágoa no seu coração, para que ainda hoje ela libere perdão e a vida dela venha fluir de uma maneira gloriosa, Senhor. Eu tenho certeza disso. Tão certo como o Senhor viu, porque a minha fluiu, a minha tem fluído
Ah, meu Pai, faça isso acontecer na vida dessa gente também. Abençoe o seu trabalho, abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Senhor, restaura a saúde daqueles que estão enfermos, doentes. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão vivendo oprimidos, cativos por vícios. Liberta agora mesmo, meu Pai. Opera nessa casa, opera nessa família. Eu te peço no nome glorioso do Senhor Jesus. E quem crer, erga uma das mãos aos céus e declare comigo dizendo: ó Deus, eu creio que o Senhor está me vendo de joelhos dobrados. Na tua presença eu estou. E eu tenho certeza que em nome de Jesus o Senhor já me abençoou. Diga amém. Diga graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Com licença. Pois é, eu peço que você venha compartilhar aí essa nossa mensagem de hoje com pessoas que você ama e você quer o bem de cada uma delas. Toque aqui, ó, nessa palavra aqui embaixo, compartilhar, copie o link, coloque aí, ó, mande aí para os teus contatos, coloque aí também no status do teu WhatsApp, Instagram, Facebook, compartilhe. Compartilhe coisas que são de Deus, coisas que são boas, não é verdade? Tem pessoas compartilhando tantas coisas aí maldosas, tragédias, violência. Ei, compartilhe coisas que são sagradas, são de Deus, que, olha, a melhor coisa que existe é a gente também estar, sabe o quê? Com a nossa mente sadia. E quando as pessoas ficam recebendo muito mensagem, vídeos de coisas ruins, a mente dela fica doente. Mas quando ela recebe algo bom, que é a palavra de Deus, uma mensagem como essa, a mente dela fica cada vez mais sã, sadia, e ela começa a ver as coisas de uma outra maneira. Compartilhe para abençoar a vida das pessoas. E caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se, é gratuito, você não vai pagar nada, mas eu tenho certeza que Deus muito mais vai estar te abençoando. Sabe por quê? Porque você está dando suporte a um canal que propaga a palavra de Deus. É só você tocar aqui embaixo, nessa palavra inscrever-se, toca aí também no sininho, tá bom? Ficamos por aqui, à noite estaremos de volta com a oração da noite, mas eu declaro, tenham todos um excelente, maravilhoso dia e que o Senhor te abençoe e te guarde.